Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver a questão número 4 do Colégio Naval de 1983. Seja n igual a 2 elevado na quarta potência vezes 3 elevado na quinta potência vezes 5 elevado na sexta potência. O número de divisores de n, que são múltiplos de 10, é igual a quanto? Então vamos colocar o nosso n aqui. N é igual a 2 elevado na quarta potência vezes 3 elevado na quinta potência vezes 5 elevado na sexta potência. Eu vou chamar de D. D vai ser um divisor de n. Quem que é D? D pode ser escrito dessa forma aqui, ó, como 2 elevado na x vezes 3 elevado na y vezes 5 elevado na z. Eu vou tentar dar uma justificativa do porquê que todos os divisores de n são dados desta forma. Então, olha só, vou dar um exemplo. Primeiro exemplo, vou dar dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu vou pegar um divisor de n, que é este daqui, ó, 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado na quinta potência. Perceba que este número, de fato, ele é um divisor de n, porque se a gente dividir o n por este número, a gente vai obter um número inteiro, né? Um número natural. Né? 2 elevado na quarta potência dividido por 2 elevado ao cubo vai ser igual a 2. 3 elevado na quinta potência dividido por 3 elevado ao quadrado dá 3 elevado ao cubo. E 5 elevado na sexta potência dividido por 5 elevado na quinta potência vai dar 5. Logo, a divisão de n por este número aqui vai ser igual a 2 vezes 3 ao cubo vezes 5, que é um número natural. Mas, se a gente pegar esse número aqui, ó, mais um exemplo, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado na sexta potência vezes 5 elevado ao cubo, este número aqui, ele já não é um divisor de n, porque olha só, essa potência aqui do 3, ela é maior do que essa potência aqui do 3 do número n. Quando a gente fizer a divisão do n por este número, não vai dar um número natural, não vai dar um número inteiro. Então, enquanto este número aqui, ele é um divisor de n, esse aqui já não é um divisor de n. Então, quais são as possibilidades para x, y e z, de modo que este número d aqui, ó, ele seja um divisor de n? Perceba que o x, que é a potência do 2, ele não pode passar de 4, né? Não pode passar desse número 4 aqui. Então, o x ele tem que variar nesse conjunto aqui. O x ele pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O x não pode ser 5, nem maior do que 4. O y, ele não pode passar de 5, ó, porque a potência do 3 do n é igual a 5. Logo, o y pode ser esses elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. E o z, perceba que ele não pode passar de 6. Então, o z pode variar nesses elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. X, Y, Z só podem ser estes elementos, eles não podem ser maiores do que esses, né? Então, olha só, se o problema fosse o seguinte, o problema nos pedisse para calcularmos a quantidade de divisores do número n, qual que seria a nossa resposta, né? Para responder a isso, a gente poderia se utilizar da análise combinatória, do princípio multiplicativo da análise combinatória. Então, como é que a gente faz? A gente coloca o número x aqui, o número y aqui e o z aqui, e a gente se pergunta, né? Quantas são as possibilidades para x, quantas são as possibilidades para y, quantas são as possibilidades para z, e pelo princípio multiplicativo da análise combinatória, a gente multiplica esses números. Quantas são as possibilidades para x, para y e para z, para que o d ele seja um divisor de n. A gente ainda não está pensando em divisores múltiplos de 10, estamos pensando apenas em divisores de n. A quantidade de possibilidades para x, a gente olha para cá, é 5. São 5 possibilidades, 0, 1, 2, 3 ou 4. Daí a gente multiplica, né, pela quantidade de possibilidades para y, que são 6. Multiplicamos ainda pela quantidade de possibilidades para z, que são 7. Logo, a quantidade de divisores do número n
é dada por essa multiplicação aqui, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Essa daqui é a quantidade de divisores do número n, divisores positivos, né? A gente não está pensando em divisores negativos. Caso a gente estivesse pensando em divisores negativos, seria o dobro dessa quantidade aqui, seria 420. Agora, a gente quer o seguinte, nós queremos encontrar a quantidade de divisores do número n que são múltiplas de 10. Então, olha só, para um divisor de n ser múltiplo de 10, ele vai ter que ter um 10 na composição dele, né, em fatores. E perceba que para ser um múltiplo de 10, então a gente vai ter que ter o 2 e o 5 na fatoração deste número, né? Esse número dele vai ter que ter o 2 vezes 5 lá dentro dele. Portanto, olhando para o que nós escrevemos aqui, ó, o x ele não pode ser igual a zero, e nem o z pode ser igual a zero. Porque, por exemplo, assim, ó, se a gente pegar um número d dessa forma aqui, ó, 2 elevado a zero, vezes 3 elevado na quarta potência, vezes 5 elevado ao cubo, perceba que esse número aqui ele não é um múltiplo de 10. Embora ele seja um divisor de n, ele não é um múltiplo de 10, porque a gente escolheu aqui para o x o número 0. Se a gente escolher para o z também o número 0, né? Se a gente escolher para z, por exemplo, vamos escolher esse número aqui, é 2 elevado na 1, vezes 3 elevado na quinta potência, vezes 5 elevado na 0. Embora este número d aqui ele seja um divisor de n, ele não é um divisor múltiplo de 10. Então, quando a gente for usar o princípio multiplicativo agora, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o x não pode ser 0, nem o z pode ser 0. Então, vamos colocar aqui, ó, x, y e z. Então, agora a gente vai descobrir, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de divisores de n que são múltiplas de 10. O x ele não pode ser 0. Então, a quantidade de possibilidades para x é 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, 4 possibilidades. A quantidade de possibilidades para y continua sendo 6, né? Porque o y é a potência do 3. Então, continua sendo 6. 6 vezes 4, vezes a quantidade de possibilidades para z, que é 6 também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ser o 0, porque se a gente colocar o 0, como nesse exemplo aqui, não vai ser um múltiplo de 10. Então, se a gente fizer 4 vezes 6 vezes 6, 4 vezes 6 vezes 6 dá 144, e esta é a quantidade de divisores do número n, que é múltipla de 10. E, portanto, a nossa resposta é a letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!